única razão de estarmos aqui hoje é celebrar o Teu nome, que é sobre todo nome. Nós já confessamos aqui através dos louvores que a nossa vida é Tua, que o nosso coração é terra para a semeadura da Tua palavra, para que o Senhor possa regar da porção do Teu Espírito em nós. Nosso coração é casa do Senhor. O Senhor é o Deus que habita em nós. Pela fé no Teu Filho Jesus, nós hoje queremos Te convidar. Fala conosco mais uma vez. Não nos abandone aqui no nosso próprio entendimento. Usa a vida do Teu Filho como mensageiro e boca do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar. Quero agradecer a presença de todos e dizer que nesse momento que marca a minha jornada de amor com a pastora Fabíola, eu chamei um homem de Deus que tem sido referência para mim e para muitos pastores, não só no nosso estado, mas no Brasil. Pastor Iquias, ele foi uma voz do Senhor e tem sido para nortear a minha trajetória, para mentorear meu coração, para cuidar da minha vida e da vida da pastora Fabíola. Em momentos de dificuldade que eu chorei, esse homem foi um ombro amigo e sempre trouxe uma palavra de sabedoria, uma palavra de Deus para o nosso coração. Então, eu escolhi muito bem a pessoa que ia trazer essa voz. Hoje, que eu faço 30 anos, eu tive terça-feira conversando com o pastor Eliandro, da PIB de Campo Largo, e ele falou assim: que homem. Eu falei: eu conheço, e vai pregar lá domingo na nossa igreja. Pastor, fique à vontade. O Senhor agora deixa o Espírito de Deus inclinar o seu coração para as coisas do céu. Queremos ouvir a voz de Deus, amém? Muito obrigado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Quero dizer que o pastor Lobo, pastor Oswaldo Lobo e a pastora Fabíola são muito queridos. E quando a gente ouve essas palavras todas, a gente tem que dar o desconto, porque um amigo dificilmente não vai falar bem do outro amigo em público. Então, tem sido para mim também uma alegria muito grande estar caminhando com vocês. Me lembro como se fosse hoje, quando lá na Igreja Batista da Vila Guaíra, o então Coronel Lobo se preparava para o concílio examinatório do Ministério Pastoral. Obrigado, querida. E aí foi chamado ali em uma sala para conversar com ele. Talvez ele nem lembre disso. Lembra? E ali disse: olha, ele vai passar por um concílio, você poderia dar umas palavras. E eu jamais imaginaria que eu, algum dia, iria ter uma caminhada tão próxima assim do pastor Oswaldo Lobo. Depois vem o momento da pastora Fabíola. Por aí afora, a gente tem chamado as esposas de pastores de pastora, simplesmente pelo fato de ser esposa de pastor. Mas a Fabíola, ela tinha uma vocação pastoral, um chamado pastoral, é diferente. E aí, quando chegou a hora do concílio dela também, tive a alegria de participar. Estudamos juntos um tempo, e foi tão bom ver. E hoje eu me sinto honrado, irmãos. Me sinto muito honrado em ter sido escolhido para estar com este casal tão amado, em uma data tão especial. Tem vários colegas pastores que estão acompanhando o culto agora. Tem um, inclusive, fora do país. Mandou um abraço para os pastores, pastor Jaziel Guerreiro Martins. Disse: olha, vou estar, se não me engano, no Chile, mas estarei acompanhando o culto hoje à noite. Transmita um abraço ao casal nessa noite. E eu sei que muitos colegas foram convidados para estar conosco, e eles estão pregando em suas igrejas, mas vão assistir o culto depois. Então, eles também estão acompanhando e solidários nessa noite. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia ou conectar o seu equipamento em Números, capítulo 9,
E leremos apenas 2 versículos, Números 9, versículo 16 e o versículo 15. Esse texto é um texto conhecido de muita gente. Esse texto conta a história, ou parte da história do povo de Israel, especialmente quando o povo recebe de Deus um chamado para continuar celebrando a Páscoa. Depois de instituir a segunda Páscoa, vem então essa instrução que está aqui no versículo 15 do capítulo 9 de Números. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, ali eles acampavam. Alguém poderá perguntar, mas o que tem a ver um texto como esse, em uma celebração como a nossa? Nós estamos celebrando nesta noite, com o Oswaldo e com a Fabíola, um casamento baseado na fidelidade de Deus. Um casamento firmado na fidelidade de Deus. Quem os conhece de perto sabe que Deus tem sido fiel na vida deste casal. Quem conhece a história dos seus filhos sabe que Deus tem sido fiel na vida e na família deste casal. Celebrar com alegria esse dia tem tudo a ver com esse texto, porque esse texto traz para nós algumas imagens muito fortes. Primeiro, a imagem da tenda sagrada. E eu diria que a família é uma tenda sagrada. Quando Deus constitui o universo, Deus forma a terra, Deus cria os animais, tudo que Deus criara era muito bom. Tudo era bom. Até que Deus cria o homem e viu Deus que não era bom. Não é assim que diz o texto? Tem uma esposa aqui dizendo, não é verdade, não. Deus fez tudo, tudo era muito bom. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz assim, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então o homem sozinho não é bom. Aí ele diz, far-lhe-ei uma ajudadora, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. E aí sim, quando Deus cria a mulher, quando Deus forma a mulher, Deus institui a família, e aí tudo muda. Sorriso, essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E aí começa então a instituição da família, essa tenda sagrada. E aí Deus decreta, portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. E alguém poderá dizer, mas isso foi lá na antiguidade. As narrativas sacerdotais do Pentateuco. Mas nós vamos ouvir Jesus, o Verbo encarnado, o Deus que se faz homem, dizer exatamente isso, ouvistes o que foi dito. E aí Jesus pronuncia, deixe o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. E não bastasse o pronunciamento de Jesus, o Verbo encarnado, Deus conosco, os apóstolos também vão dizer isso.
Está escrito: deixe o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher. E aí eu começo a entender que a família é uma tenda sagrada. Gosto muito de uma parte do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, se não me engano, quando ele diz assim: por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Tem família, não importa onde, tem nome de Deus. Por isso, quando eu olho para esse texto e vejo quando o texto menciona a existência de uma tenda sagrada, eu quero pensar que o casamento ou a família do pastor Oswaldo e da pastora Fabíola se constitui uma tenda sagrada. E eu vou além. Onde houver família nesta configuração, se constitui uma tenda sagrada. Eu e você constituímos a nossa família é uma tenda sagrada. Por isso eu fui tentado nessa noite a trazer uma palavra ao coração do pastor e da pastora. Falei, mas não é justo falar apenas para eles. Deus quer falar conosco também. Deus quer nos desafiar também. Eu confesso que é um culto complicado para a gente que está cultuando. Quando a gente é homenageado em um culto desse, as pessoas fazem muita menção a nós, a nossa existência, a nossa ação. Mas o culto é para Deus. Ele disse, eu sei que é para Deus, mas o pessoal festeja e se alegra conosco. Mas quando Deus fala para aquele que está pronto para ouvir. Aí eu penso que há uma outra figura fortíssima no texto que lemos, porque o texto fala de uma nuvem, não de uma nuvem qualquer, mas uma nuvem como um símbolo da fiel presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus no meio do seu povo, durante o dia, parecia como um fogo durante a noite. Ou seja, em um caso para o povo sendo visualizado em um contexto de calor, a nuvem protegia, a nuvem refrescava, a nuvem trazia um alento. Em um outro contexto, em um contexto do frio do deserto, a nuvem aquecia, a nuvem aconchegava, evitando a noite na escuridão. De qualquer forma, Deus fiel, gracioso, estava sempre perto do povo de Israel. E eu ouso dizer nos textos que mencionei outrora, que Deus está sempre perto da família, porque toda família no céu e na terra toma o nome de Deus. E é isso que nós estamos festejando. Na vida desse casal, nós estamos festejando a fidelidade de Deus. Porque durante 30 anos de vida conjugal e 34 anos de caminhada, eu fico imaginando, eles começaram a namorar quando criança, então. 15 anos, porque a pastora Fabíola continua jovem, pastor Lobo, não, está jovem também, só aqui em cima que ele tem um penteado diferente, só isso. Mas olha, se estão completando 30 anos de casal e de casamento, estão assim, eles devem ter casado com 15 anos, naquela época podia, acho que hoje também já pode, não sei. Mas eu fico imaginando que durante esses 30 anos, quanta presença de Deus suavizou o calor forte das aflições. Eu acho que é impossível vivermos 30 anos de vida conjugal e não passarmos por aflições. Impossível. Porque Jesus estaria mentindo. Jesus disse, no mundo tereis, mas tende. Ora, se no mundo tereis aflições, 30 anos de vida conjugal, quantas aflições? Mas o Senhor, com a sua presença, suavizou o calor no tempo da aflição. Nesses 30 anos, o Senhor iluminou, facilitando o viver deles, trazendo luz, dando direção. E é essa imagem com o povo de Israel que a gente conhece.
A nuvem cobria a tenda da congregação, a tenda sagrada, enchendo o tabernáculo com o resplendor da glória de Deus. Tem sido assim nesses 30 anos. O resplendor da glória de Deus na vida dos filhos. Só estou vendo um aqui. Terça-feira chega o outro. Mas a glória de Deus presente na vida dos seus filhos. Essa nuvem era uma nuvem especial. Ela abrigava a presença de Deus. Era o símbolo real da presença poderosa de Deus. E eu queria aprender com vocês algumas coisas nesta noite, celebrando com o Oswaldo e com a Fabíola. Primeira coisa que eu quero destacar à luz desse texto é que nós vamos celebrar um casamento sob a proteção de Deus. Nós estamos festejando um casamento embaixo da proteção de Deus. Versículo 16. Era assim: dia e noite cobria. Dia e noite cobria. A nuvem cobria. O texto está afirmando que esta nuvem cobria, servia de proteção. A nuvem era sombra para o dia ensolarado, calor para a noite fria, como já falei. Era o cuidado de Deus para com aquele povo. É por isso que o salmista vai dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. O salmista já tinha entendido que quando nós estamos embaixo do poder de Deus, do cuidado de Deus, nós descansamos. Deus guardou o povo de Israel embaixo da sua proteção. É o mesmo Deus que hoje continua guardando este casal, guardando esta família. É o mesmo Deus que hoje continua guardando a nossa casa, a nossa família. É o mesmo Deus que espera que nós confessemos a sua proteção sobre nós, porque Ele continua querendo cuidar e guardar de nossa casa, do nosso povo. Quando a gente anda sobre a presença de Deus, nós contamos com a proteção de Deus. Agora, tem gente andando por aí que não quer caminhar com Deus. Tem gente andando por aí sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus. Não há espaço na sua vida, nas suas decisões, nos seus atos, nos seus pensamentos, para Deus. Muitos começam a caminhar, amanhecem o seu dia, quando a agenda toma conta da sua cabeça. E aí começa a planejar o que tenho para fazer hoje. E começa então a enumerar as ações. E aí vai começando a viver, começa a fazer o seu dia e entra naquele frenesi, naquela rotina, naquele estresse, e não há espaço para Deus, mas Deus está presente ali, querendo proteger o seu povo. Nós precisamos entender que a presença de Deus está sobre nós, então a primeira coisa a fazer quando a gente começa o dia: Senhor, olha para mim. Senhor, dirige meus passos. Senhor, dirige minhas palavras, minhas ações. Logo, eu diria que este ponto de hoje não é apenas para o pastor Oswaldo e para a sua esposa, a pastora Fabíola, mas é para todos nós, para a nossa vida hoje. Quando nós estamos embaixo da nuvem de Deus, nós contamos com a proteção de Deus. O Senhor é conosco, o Senhor está do nosso lado, Ele vai adiante de nós. Por isso a gente deve contar com isso, dizendo: Senhor, sê comigo hoje. Abra as portas hoje, pois as portas que o Senhor abre ninguém fecha. Vá adiante de nós. Deixa a minha família diante da tua poderosa proteção. O Salmo 121 já dizia: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém.
Começamos o dia dizendo: Senhor, está conosco, protege, Senhor, a minha vida. Nós podemos até passar por provações, podemos até passar por tribulações, por dificuldades. Vocês poderão ser perturbados por algumas dificuldades, mas o Senhor está presente. Eu fico imaginando esse jovem casal, quantas perturbações passaram na vida. Ele falou aqui que em alguns momentos eu participei de algumas questões. Algumas aflições de alma. Alguns corações apertados. E às vezes ele me ligava: pastorzão. E aí a gente batia algum papo. E talvez não tenha havido coisa tão fora da curva, mas às vezes a rotina, aquela rotina que ronda o casamento. Aquela rotina de fazer a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias. Alguns sentimentos indesejáveis que surgiram nos corações. Período duro, difícil. Um calor que aqueceu o coração. E como o Senhor os protegeu. Foi dito aqui que em um momento em que as pessoas trocam de cônjuge com tanta felicidade, celebrar 30 anos é uma inspiração para os jovens casais. Eu tenho 26 anos, vou fazer agora de casado. Ainda faltam 4. Então, para mim, já é uma inspiração. O Senhor os protegeu. O Senhor protege nossa família. O Senhor protege a nossa casa. A nuvem está lá. Nós precisamos contar com o poder sobrenatural que há na nuvem do Senhor sobre nós. E a você, eu digo hoje, saiba que a fidelidade de Deus protegerá você também. A nuvem do Senhor dará proteção a você, assim como deu a este casal, assim como tem dado a todos aqueles que reconhecem que há sobre si uma nuvem poderosa da presença de Deus. Conte com isso. Segundo lugar, celebrando com Oswaldo e com a Fabíola um casamento orientado por Deus, não apenas protegido por Deus, mas orientado por Deus. O versículo 17 diz assim: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar que a nuvem parava, descia, ali eles acampavam. Ou seja, o povo de Deus precisava estar atento ao mover da nuvem. A orientação de caminhar, de começar a caminhada. A percepção de ver que a nuvem está parando e o ritmo da caminhada é diminuída. A nuvem pairou. Acampamos aqui. É Deus que orienta. É Deus que encaminha. É Deus que dita o ritmo das coisas quando a gente reconhece que há uma nuvem da sua presença sobre nós. Eles não podiam fazer planos para o dia seguinte. Eles não sabiam quando é que a nuvem ia se levantar e se colocar em movimento. E, gente, a gente que conhece a Bíblia sabe que nós estamos falando aqui não é de 1.000 pessoas, não. Não é de 10.000 pessoas, não. Nós estamos falando de uma nação em movimento. Com todo o seu gado, com toda a sua prataria. Então, para ir andar, requeria uma mobilidade, uma logística muito forte. Mas era preciso ter sensibilidade da direção que Deus estava dando. E às vezes nós não temos isso. Às vezes nós traçamos planos. Às vezes nós idealizamos coisas. Às vezes nós planejamos situações e não percebemos a direção que Deus está dando para isso. E eu brinquei aqui com o Darcy, que a última vez que eu estive aqui, eu preguei na posse do pastor Lobo.
Me lembro o texto que preguei aqui ainda. Vos darei pastores segundo o meu coração. E eu falei para ele, e aí, no dia que eu estive aqui, eu preguei dando posse ao pastor. Posso desempossá-lo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, a gente sabe, a gente que estava aqui naquele dia, e a gente que acompanhou a caminhada deles, sabemos que foi a nuvem que trouxe e pairou sobre este lugar. Essa nuvem que eles estão acostumados a ver, a se colocar em movimento. Me lembro um dia, tomando um café, ele disse para mim, olha, soube que meu nome está sendo avaliado pelo Bom Retiro. E eu tenho certeza que Deus me quer naquele lugar. Eu falei, calma. E quem acompanhou o processo sabe que a comissão veio fazer um percurso. E ele dizia para mim, nós sentimos a direção de Deus. E aí a gente que estava aqui sabe os passos que foram dados. E depois de alguns meses, todo mundo percebeu a direção da nuvem de Deus. O que eu quero que a gente entenda com isso é que a gente precisa olhar para cima, mas olhar para cima com essa fé de que o Senhor vai dirigir, vai nos mostrar, o Senhor vai colocar em nós a direção, o Senhor nos dará a palavra, o Senhor nos dará os recursos, o Senhor transformará situações e circunstâncias. Quando eu entendo que a nuvem do Senhor está sobre mim, eu não me sinto só, eu não me sinto ameaçado, eu não me sinto derrotado, porque o Senhor é comigo. E se o Senhor é conosco, quem será contra nós? O Senhor está conosco. E eu olho para esse casal e vejo um casal em que a orientação de Deus tem sido o norteador de suas vidas. O livro de Hebreus 12:2 nos desafia a colocar os nossos olhos firmes em Cristo Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é isso que o Senhor quer de nós. Na época do Antigo Testamento, Jesus ainda não estava entre nós, mas ali nós podemos até dizer que ali há uma teofania, uma aparição de Deus ali. Cristo estava dirigindo ali, presente ali, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Nossa vida será uma vida vitoriosa nos propósitos de Deus. Nós vamos atravessar, inclusive, os desertos das nossas vidas. E eu fico olhando 30 anos de casamento. Quantos desertos? Eu fiz uma série de mensagens há 2 anos atrás, aliás, ano passado, sobre o deserto da vida. Como atravessar o deserto. Quantos momentos difíceis a vida conjugal passa. Quanto momento difícil as famílias travam. Filhos longe do Senhor, filhos envolvidos com o que não devia. Quando situações de enfermidade chegam na família, nós nos sentimos muitas vezes sós, achamos que Deus virou as costas para nós. Alguns de nós começamos a nos desesperarmos, mas se nós tivermos o olhar fito em Jesus, nós vamos perceber que Ele nos dará a direção certa para atravessar o deserto. Precisamos da orientação do Senhor, inclusive nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Às vezes eu estou no gabinete atendendo uma situação, e essa semana que passou foi uma semana difícil. Uma das semanas que um bocado de coisa complicada chega. E às vezes a gente vê corações magoados, pessoas enfrentando situações tão sérias. Nós não sabemos o que dizer em uma hora dessa. Mas a gente lembra que há sobre nós uma nuvem e a gente pede orientação a Ele.
E às vezes eu digo assim, em pensamento, Deus, me diga aí, o que vou dizer na hora dessa? E de repente o Espírito de Deus nos dá a direção, nos dá a palavra. Eu quero dizer que você é convidado a tomar decisões e a caminhar dirigido por Deus. O Senhor está querendo dirigir nossas vidas, está querendo orientar nossa caminhada. Jesus chega a dizer em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor nos dará a direção. Olhe para cima, há uma nuvem no céu, dizendo o que fazer, Deus está lá. Ele tem a direção certa, por isso obedeça e siga a voz de Deus. Quando a gente confia, a gente anda. E o povo de Israel estava aprendendo isso. Foi assim na hora de atravessar o Mar Vermelho. Por que clamas a mim, disse Deus a Moisés. Moisés se encontra em um momento complicado, o exército de Faraó atrás de nós, o mar diante de nós, o povo começou a murmurar. Moisés vai para o Senhor e diz, Senhor, está complicado, o exército está vindo aí, o povo está entrando aqui. Aí o Senhor diz, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E aí, talvez eu e você ia perguntar, Senhor, marchar para onde? Só o Senhor não está vendo que há um mar diante de nós? Mas a Bíblia diz que Moisés disse para o povo, vamos marchar. E quando Moisés, com a sua vara, toca o mar se abre. Gente, isso é fantástico. Às vezes, as dificuldades pelas quais estamos passando parecem exatamente um mar impossível de transpassar. E o Senhor está mandando a gente continuar marchando. E a gente continua, e quando a gente continua, Deus abre o mar. Deus dá a direção. Portanto, um casamento embaixo da proteção de Deus, ele é protegido por Deus, ele é orientado por Deus, mas ele também é um casamento que descansa na provisão de Deus. Versículo 18. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados, porque ali não faltava o essencial ou o necessário. Quando nós estamos embaixo da nuvem do Senhor, o Senhor provê, o Senhor sustém, o Senhor supre nossas necessidades. Quando a nuvem pairava sobre o acampamento, o Senhor estava ali. Eles poderiam descansar, não ficavam preocupados. Deuteronômio 29:5, Moisés diz que durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Sabe o que é isso? 40 anos sem gastar a sola do sapato. Porque andando no atrito da areia, no calor daquele negócio, e nem a sola dos pés gastou. Nesses 30 anos tem sido assim. O Senhor tem suprido. O Senhor tem cuidado. Tem suprido não apenas questões materiais, que é tão comum no nosso tempo. Quando falamos de suprimento, nossa mente capitalista, materialista, só pensa em prosperidade. Mas o que Deus tem suprido não é só na área material, porque isso é tão pouco. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas não tem saúde. Tem gente que tem dinheiro e tem saúde, mas não tem paz. Não tem salvação. Não tem descanso na presença do Senhor. Não vive em paz nas lutas. Antigamente nós cantávamos um hino que diz assim, temos por lutas passado, umas lutas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado destas lutas
os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, tudo nos tem sustentado. O Senhor nos sustém, o Senhor vem ao nosso encontro. O que é que você precisa hoje? O Senhor supre o que você precisa hoje. Interessante pensar que Deus não supre aquilo que nós queremos hoje. Diferente. Tem muita gente frustrada, inclusive com Deus, porque queria tal coisa e Deus não deu. Mas eu tenho certeza que se você está embaixo da nuvem de Deus, não tem faltado o que você precisa, porque o Senhor sabe do que você precisa e Ele entra com toda a provisão. Deus tem sido assim com este casal, tem sido assim com essa família, tudo está debaixo da providência, da provisão de Deus. O Salmo 91:10 diz que se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Se você fizer do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza, o Senhor estará com você. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer em 5:7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, e Ele tem cuidado de você. E olha, uma das maiores dificuldades do nosso tempo tem sido as enfermidades da alma. Angústia. O salmista já dizia, angústias do inferno se apoderaram de mim. O salmista já dizia, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Em um auditório como esse, não é difícil perceber e saber que aqui existem algumas pessoas lutando com enfermidades da alma. Algumas pessoas lidando com essas enfermidades emocionais, que a pastora Fabíola conhece bem. Por ser psicóloga também. Depressão, pânico, quantas síndromes dominando nossa vida. Pessoas que entendem, mas não sentem. Pessoas que compreendem, mas não conseguem sentir segurança. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. O Senhor supre as necessidades, inclusive, das nossas almas. Quem confia no Senhor, quem caminha debaixo da presença do Senhor, mesmo que esteja passando por tribulações, por perigo, que esteja correndo risco, ficará em paz nas lutas e descansará no Senhor. Por isso, o texto sagrado vai dizer, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará e virá ao meu encontro. Por isso o Senhor faz um convite hoje a todos nós, não apenas ao jovem casal, mas a todos nós, para a gente não ficar ansioso, para a gente descansar no Senhor. Aquele convite que Ele fez há 2000 anos atrás, que continua ecoando hoje, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, encontrareis descanso para as vossas almas. Um casamento protegido, orientado e sustentado por Deus, para nós nesta noite é uma inspiração. E eu quero pedir a Deus que continue sendo assim na vida desse casal. Que este casamento continue sendo protegido por Deus, orientado por Deus e sustentado por Deus. Mas eu queria que não apenas este casamento fosse assim, mas que a nossa casa também fosse protegida por Deus, sustentada por Deus, dirigida e orientada por Deus. Agora, sabe por que eles têm sido sustentados por Deus? Porque há 30 anos atrás eles fizeram uma aliança. Porque há 30 anos atrás eles fizeram um voto. 30 anos atrás eles fizeram uma troca de aliança. Quando o nosso culto começou, eu estava aqui pensando na mensagem, de repente eu ouço
a marcha nupcial. Ah, que fiquei querendo ver onde estão os noivos. Um dia, eles fizeram aliança um com o outro. E Deus fez uma aliança com eles. Hoje eles escolheram renovar essa aliança com o povo de Deus, com vocês. E é isso que nós vamos ver agora. Eu queria, nesse momento, convidar o casal que vem aqui à frente. 30 anos atrás, eles viveram um momento parecido como esse. Um momento em que assumiram diante de Deus e de algumas testemunhas um compromisso. Um momento em que puderam fazer um juramento um ao outro. Um momento em que fizeram uma aliança um com o outro, diante de Deus e diante de algumas testemunhas. E eu fico pensando, se nesse período todo, você, Oswaldo Lobo, continua firme no propósito de renovar com a Fabíola os votos diante do Senhor, de ser fiel a ela, de honrá-la, de servi-la, de cuidar dela na saúde ou na enfermidade, na alegria ou na dor. Você continua firme em renovar esse propósito até que a morte o separe? Todos os dias. Todos os dias. Firme todos os dias. E você, Fabíola? Você fica firme nesse propósito de continuar amando, cuidando, sendo fiel esposa, na alegria ou na dor, na alegria, na saúde, na tristeza, na dor. Se compromete e renova esse voto de continuar amando o Oswaldo Lobo, sendo fiel a ele até que a morte o separe? Sim. É? Lá no passado teve um objeto, um metal precioso que foi o símbolo desse juramento. E eu queria receber esse metal novamente aqui, porque esse é o momento em que vocês vão selar esse compromisso, em que vocês vão qualificar. Todas as vezes que vocês olharem para este metal precioso, vocês vão lembrar que foi feito um juramento há 30 anos atrás e uma renovação desse juramento no tempo de hoje. E esse belíssimo anel foi trazido pela filha e pelo genro, que eu imagino estão abençoando essa renovação, com certeza. Eu queria então, Lobo, que você pudesse, mas vamos orar antes. Lá atrás foi orado nesse momento. Não foi orado? Fica em pé. Vamos orar. Senhor, é tão bom a gente poder celebrar e festejar 30 anos de convivência, de um casamento abençoado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, guiado por Ti, onde o Senhor tem suprido todas as necessidades dos Teus filhos. Tão bom, Senhor, olhar para trás e perceber que o Senhor tem sido fiel e que eles têm descansado no Senhor e têm usufruído da presença, da direção e da provisão do Senhor. Tão bom perceber, ó Deus, que eles continuam firmes no propósito de continuarem amando-se, cuidando, abençoando, dando o suporte que o outro precisa. Tão bom, Senhor, perceber que depois de 30 anos, a mesma alegria, o mesmo vigor, talvez mais ainda do que no primeiro momento, em continuar cuidando um do outro. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bondoso para com este casal, bondoso para com esta família. E nesse momento, ó Deus, em que eles vão selar esta renovação de votos, que o Senhor possa abençoar esta aliança, ó Deus, mais uma vez, como o Senhor já tem feito.
que este metal tão precioso, que essas alianças que eles carregarão nas suas mãos, a partir de hoje, ó Deus, possa de fato comunicar para eles mesmos a presença, o cuidado, a direção e a proteção do Senhor, e comunicar para outros que vale a pena cumprir o propósito que o Senhor tem para eles. Continue, Senhor, abençoando este casal, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu me lembro do dia que eu te vi. 17 de maio de 1985. E você continua lindíssima. Eu sou um homem muito melhor perto de você. Você fez de mim um pai segundo o coração de Deus. Você adoçou a minha vida e amansou meu coração. Eu, diante de Deus, diante dessa igreja, que é a igreja do Senhor que eu amo, diante dos nossos filhos e do Arthur que está assistindo a gente lá nos Estados Unidos, diante dos amigos e diante do mundo espiritual dos anjos, eu quero renovar uma aliança que eu celebrei com você no altar. Eu te recebi como minha esposa, diante de Deus no altar. E eu quero dizer que o teu Deus é o meu Deus, que o teu povo é o meu povo. Aonde fores eu irei, e onde tu pousares, pousarei eu. Eu quero dizer que a mão do Senhor tem sido muito boa para a gente. Você me deu filhos lindos, que vão ser o nosso rastro aqui na terra. Eu me alegro todos os dias. Nossa, como você está linda, meu amor, linda. Eu tô apaixonado mesmo. Esse fogo que arde dentro do meu peito, essa alegria que eu tenho de caminhar ao seu lado, eu vou ficar contigo todos os dias da minha vida, até o Senhor Jesus nos buscar. Quando você estiver fraca, eu vou ser forte do seu lado. Quando você estiver triste, eu vou chorar com você. Mas quando você estiver feliz, eu vou fazer festa contigo. Quando as coisas não estiverem bem, eu vou orar com você. Mas o mais importante é que em todo tempo eu vou caminhar do seu lado. Eu nunca vou estar à frente de você, eu nunca vou estar atrás de você. Eu vou estar do seu lado. Eu te prometo continuar sendo fiel. Eu te prometo te respeitar, te amar. Eu vou te proteger, eu vou te cuidar. Não se preocupe, eu vou cuidar de você todos os dias da minha vida, até o final da nossa história, em nome de Jesus. Então, receba essa aliança aqui. Olha só, ela é sinal que eu escolhi você. Você foi preferida entre todas as outras, e agora eu sou mais uma vez somente seu, em nome de Jesus. Agora fiquei mal. A situação. Em Eclesiastes 4:9 diz que é melhor serem dois do que ser um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E quando eles forem dormir, eles se aquecem. Depois de 30 anos eu me sinto exatamente assim. Aquecida por você, cuidada por você, protegida, segura. Tem sido assim. Como o pastor pregou, a nuvem do Senhor tem sido sobre a nossa vida. Eu sinto verdadeiramente isso. Deus diz que não é bom que o homem esteja só, realmente. E farei uma ajudadora apta. É assim que eu tenho buscado ser para você, andado ao seu lado. E eu te prometo,
permanecer sendo fiel como sempre fui, te amando todos os dias da minha vida até o fim. Eu te prometo estar ao seu lado em todas as decisões, todas as situações difíceis que ainda creio que possamos passar, mas juntos, somos juntos com o Senhor, virão decisões do alto. Deus diz que deixamos pai e mãe e nos unirmos para ser uma só carne. Hoje, depois de 30 anos, eu me sinto exatamente assim, uma só carne. O que você sente, eu sinto. O que você passa, eu passo. A sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria. É assim que a gente é, uma só carne. Eu te amo e vou te amar até o fim. Recebe essa aliança, renovando minha aliança, meu voto de amor por você. Tá gordinho. Posso beijar a noiva, pastor? Está ansioso para beijar a noiva. Eu disse, ainda não. Eu estou com o microfone, né? Eu queria que a gente participasse desse momento antes de declarar e deixar ele beijar a noiva. Até mesmo porque a ansiedade tornará esse beijo mais significativo. Eu queria convidar vocês a se colocar em pé. Gostaria que vocês e todos nós levantássemos a nossa mão sobre o casal. E que vocês repetissem após mim uma bênção de Deus sobre ele. Repitam comigo. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor continue presente na vida de vocês, suprindo todas as suas necessidades, fazendo o amor crescer a cada dia, com a presença poderosa de Deus, no casamento de vocês, na vida de vocês, na família de vocês, no ministério de vocês. Amém. Amém. Como ministro do Evangelho, em nome de Deus, eu os declaro um renovo de compromisso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode beijar agora a noiva. Beijo convicto. Eu perguntei para a filha, o primeiro foi assim? Ela disse, foi. Eu não estava lá, mas eu vi. No vídeo, é claro. Vocês podem sentar. Quero convidar o Darcy e a Helena. Para nós é uma alegria muito grande, nesse dia especial, quando o pastor Oswaldo Lobo e a pastora Fabiola completam 30 anos de casados. E a gente fica feliz pela liderança e pelo exemplo de casal. E nós, com a Igreja Batista do Bom Retiro, nós queremos rogar as ricas bênçãos, pastor Oswaldo e pastora Fabiola, que Deus continue abençoando ricamente esse lar, que possa ser exemplo para a nossa igreja, e sempre tenha nos sustentado e abençoado. E quebrando aqui um pouquinho o protocolo, nós já até podemos escalar o pastor Euquias, quem sabe daqui a 30 anos, daí você já vai estar fazendo 31 anos de pastoreado e 60 de casado. E eu, velhinho, vou chegar aqui, meio maquitolando, mas vou chegar. Mas é uma alegria, pastor e pastora Fabiola, o exemplo de vocês. E a Igreja Batista do Bom Retiro quer rogar as ricas bênçãos, que abençoe o teu andar, o teu deitar, o teu levantar. E aonde fores, seja essa bênção que sempre fala conosco. Eu sempre tenho dito que, depois estamos aqui com o pastor Oswaldo Lobo, ele tem nos ensinado, né, das dificuldades, nós arrancamos a facilidade.
dos problemas, nós temos que tirar as soluções. Mas só quando estamos debaixo dessa nuvem, quando o pastor Ilquias pregou, né? Quando o Senhor está protegendo, quando o Senhor está nos dando sabedoria e entendimento. E nós somos felizes, pastor, pela tua vida, pastor Fabiola, pela tua vida, por tudo que vocês representam aqui na Igreja do Bom Retiro. E temos certeza que essa é a primeira festa de dezenas de festas, de aniversário de casamento e de posse aqui na Igreja Batista do Bom Retiro. É a nossa oração para que Deus continue abençoando ricamente e possamos ver todos os frutos, aquilo que Deus tem preparado para esse tempo, para este lugar, para esta cidade, para esta nação e para o mundo. Deus abençoe o pastor Oswaldo, pastora Fabiola, e que cubra ricas bênçãos e possa ser cada dia um renovo diante de Deus e da igreja. Deus abençoe, pastor. Um presentinho da igreja. Aqui. Não sou eu. Eu quero, em nome da minha família, dar uma palavra de gratidão à Igreja Batista de Bom Retiro. Eu estou vendo aqui pessoas que vieram de longe, que se juntaram ao rebanho aqui de Bom Retiro. Pastor Lucas, Pastor Edson, como é bom ver o Senhor. O Senhor me fez chorar algumas vezes ministrando, e é bom vê-lo aqui. Quero agradecer a Igreja Batista Lindóia. A Igreja Batista Lindóia liberou o seu pastor, pastora Fátima, para estar conosco aqui nos abençoando. Mas hoje eu também quero abençoar a sua vida. Eu estive há 2 anos atrás na igreja do meu consogro, Heleno, e lá eles estavam celebrando o aniversário, eu falei hoje pela manhã, de um jovem casal que estava celebrando 70 anos de casado. 70 anos de casado é bodas de platina. Eu falei, deve ser para juntar nos ossos. O nome dele era Pastor Vitor. Eu não sei se o Heleno está aqui. Ah, está ali o Heleno, é Simone. E eu falei assim, vou perguntar para ele, tem segredo? Há um segredo para chegar aos 70 anos de casado? Ele respondeu para mim, tem 2. Eu falei, 2? Ele é. O primeiro, para você fazer 70 anos de casado, você não pode morrer antes disso. Eu falei, muito bem. E o segundo é você não separar. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Casamento é bom. Os homens são ruins. O ser humano é manchado pelo pecado, mas o casamento é bom. E eu quero abençoar seu casamento. Quero também abençoar sua casa. Eu e a pastora Fabiola vamos orar por vocês antes da gente encerrar. E eu quero abençoar a sua aliança de amor. E você que está solteiro, você vai casar. Vocês convidaram para essa igreja um pastor casamenteiro. Há uma unção, um óleo fresco de aliança sobre mim. Eu quero transferir para você, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu e a pastora Fabiola vamos orar pela sua casa, pela sua família. O Ministério de Louvor pode se posicionar. Você pode dar a mão para sua esposa? Pode, se você estiver perto do seu filho, pode abraçar ele também e a sua casa. Pai querido, nós hoje testemunhamos da tua graça e do teu favor. Nós não chegamos aqui porque somos fortes ou inteligentes. Nós trabalhamos sim e construímos uma casa e uma família sobre a rocha. A prudência está na vida daquele que ouve as tuas palavras e coloca em prática. São esses que estabelecem uma casa sobre a rocha, e vindo tempestades, chuvas e águas, a casa permanece firme sobre a rocha. Eu quero liberar essa palavra sobre cada casamento, sobre cada vida, cada homem e mulher da Igreja Batista de Bom Retiro, aqueles que nos visitam e aqueles que têm recebido essa palavra profética através dos canais das redes sociais, do YouTube. Quero liberar a mesma unção, essa que o Senhor nos batizou no amor, sobre a vida de cada homem e mulher que
teus filhos, Pai, entendam que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Que o Senhor é o Deus que é protetor, sustentador, é o Deus que guia, e é o Deus que autentica, chancela e endossa essa aliança no teu altar. Eu quero abençoar cada uma dessas casas, dessas famílias e das alianças que já foram celebradas e aquelas que nós celebraremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para aqueles que estão solitários, Pai, eu quero pedir que o Senhor mesmo prepare a misericórdia e integre os teus filhos e as tuas filhas dentro de uma família bendita do Senhor, e que o rastro do cuidado e do amor do Senhor se cumpra na vida de todos eles. Eu, em nome de Jesus, os abençoo e desautorizo toda arma preparada das trevas contra a vida dos teus filhos, e os coloco debaixo das asas do Senhor, em nome de Jesus, amém. Estendam suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do doce Espírito Santo sejam sobre toda a amada igreja. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana.